Quando a gente vê pessoas falando que trabalham produzindo conteúdo na internet e ganham dinheiro com isso, parece que elas têm uma vida, assim, dos sonhos. Parece algo muito fácil, né? Muitas pessoas até falam, tá, mas quando você vai arrumar um emprego de verdade? Mas na prática, a realidade é outra história. Essa vida é mais dura do que parece e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história aí, de como eu comecei a ganhar dinheiro na internet. Oi, se você não me conhece, meu nome é Natália Beccatini, eu vivo de produção de conteúdo digital há 15 anos, desde 2011, quando eu criei um blog chamado 360 Meridianos com 2 amigos. É um blog de viagem, a gente criou durante uma volta ao mundo. Pouco tempo esse blog chamou um pouco a atenção, né, das pessoas no digital, porque a gente, nós somos 3 jornalistas, então a gente tinha afinidade com texto, nós gostávamos de escrever, a gente começou escrevendo crônicas e o blog ganhou alguma notoriedade das pessoas que gostavam desse nicho de viagem, né, outros viajantes, outros blogueiros e tudo mais. Para 2013, quando a gente já estava com o blog por 2 anos, a gente percebeu que a gente poderia ganhar dinheiro com isso e começamos a nos profissionalizar, né, aprender um pouco o que a gente precisava saber. Aprender um pouco sobre SEO, que é a otimização de texto para mecanismo de busca, e assim a gente começou a ser mais encontrado pelas pessoas, né, que estavam fazendo alguma consulta sobre viagens no Google. E com isso nós fizemos algumas parcerias, começaram a chegar propostas de publi editorial, nós viramos afiliados de algumas grandes empresas desse setor, que somos até hoje, por exemplo, o Booking.com, a Seguros Promo, que vende seguros de viagem, a Civitatis, a Get Your Guide, que vendem passeios, enfim, fomos comprando aí esses fluxos de renda e chegamos a esse ponto de que eu há 15 anos trabalho quase que exclusivamente com conteúdo para internet. Por que quase que exclusivamente? Porque depois de um tempo veio a pandemia, aí eu resolvi pegar uns freelas na minha área porque ninguém tava viajando, e depois que acabou a pandemia eu resolvi que eu não ia parar com esses freelas para eu ter uma segurança, né, porque eu jamais imaginava na minha vida que isso ia acontecer, que o turismo ia parar de existir de uma hora para outra, e quem já se ferrou alguma vez nessa vida acaba ficando mais cauteloso. Então por isso hoje em dia eu também expandi um pouco minha área de atuação para um pouco fora do universo das viagens, e esse canal também é uma tentativa disso, de eu compartilhar um pouco dessa minha expertise de 15 anos trabalhando com conteúdo na internet, vivendo disso, que isso é muito importante, com vocês. Então eu resolvi falar um pouquinho da criação de conteúdo em si. Esse é o 2º vídeo do meu canal, então eu já te peço aqui, se você achar que eu tenho qualquer coisa de relevante para falar para vocês, já seguir esse canal, né, e compartilhar esse vídeo com gente que queira viver disso também, que tem algum projeto de conteúdo na internet, porque começar um projeto do zero no digital não é fácil. Eu sei, né, eu já comecei várias vezes, vários projetos em várias plataformas diferentes. Eu optei por começar esse projeto aqui no YouTube do zero, né, eu criei um canal novo, sem nenhum inscrito, também não fazer muita divulgação das coisas que eu tô fazendo aqui, pelo menos por enquanto, porque eu quero justamente testar um pouquinho o alcance e a relevância que esses vídeos vão ter dentro de pessoas interessadas. Como o meu público nas outras redes sociais é muito de viagem, eu quero construir um público novo de base do zero aqui com vocês e provar que eu consigo fazer isso mais uma vez. Então seu apoio nesse início já é muito importante pra mim, eu agradeço desde já. Mas voltando à monetização do conteúdo, foi isso, né? O 360 começou lá em 2011, a profissionalização foi em 2013, como eu disse, e nós fomos muito do blog durante muito tempo, sabe? Somos 3 pessoas que gostam de escrever, gostam de ler, e aí quando a gente estava no início do blog lá em 2011, surgiu aí uma redinha social que se chama Instagram. Naquela época tinha aqueles filtros horrorosos e todo mundo compartilhava foto da própria comida, era uma coisa muito inocente. A gente criou nesse momento já um Instagram do blog, mas todo mundo sabe o que aconteceu, né? O Instagram virou esse monstro que ele é hoje, gigantesco, super relevante, e a gente já se dava muito bem com o blog, a gente ganhava um salário bom, né, principalmente comparado, nós 3 estudamos juntos, né, na faculdade, então comparado com os nossos colegas que estavam aí trabalhando em trabalhos mais tradicionais, era um salário compatível, né, com quem tinha a mesma formação e o mesmo tempo de carreira que a gente, era um projeto que a gente amava fazer, então assim, a gente estava feliz com a monetização do blog nesse momento, né, que vinha, como eu disse, de publi editoriais, principalmente o grosso mesmo da monetização era através de programas de afiliados, que já expliquei pra vocês. Durante muito tempo também a gente tinha publicidade no blog, ficamos anos ganhando dinheiro de AdSense e depois nós partimos para outras empresas. Depois, em algum momento, a gente resolveu tirar isso. Os anúncios acabavam concorrendo com os nossos afiliados e aí a gente achou que, né, o afiliado paga mais, então era melhor deixar sem. Porém, agora nós vamos mudar o layout do site inteiro
E assim que a gente mudar, a gente vai voltar com ads também, porque a internet tem outro momento. Esse é um assunto para outro vídeo, mas a gente tá sentindo que agora sim vale a pena voltar a ter anúncios. Bom, uns anos mais tarde, lá para 2019, né, o blog já era bem estabelecido e tal, e a gente resolveu diversificar um pouco mais. Nós testamos, né, ao longo desses anos, são 15 anos de trabalho, a gente testou, assim, muitas formas de ganhar dinheiro. Algumas foram mais bem sucedidas que outras, algumas a gente desistiu por algumas questões e outras não foram muito pra frente, não deram muito certo, ou talvez dava trabalho demais e menos dinheiro, então a gente avaliava que não valia muito a pena. O mais estável realmente pra gente foi os afiliados, que a gente escrevia, então era uma coisa que tipo, eu escrevi um texto hoje sobre como viajar pra, sei lá, Espanha. E aí dentro desse texto eu colocava lá várias dicas, né, baseadas nas minhas próprias experiências. E aí eu indicava hotéis, indicava passeios. Então dentro daquele contexto de uma pessoa que já tá buscando como planejar uma viagem para a Europa, no Google, ela achou meu texto lá, ela já tá numa etapa do funil de compras que ela já tá muito propensa a fechar um negócio. Então eu ali mostrando uma informação útil para ela, ajudando ela de verdade, botava um link ali do programa de afiliados relevante naquele contexto, e ela clicava lá e tudo que ela fazia de reserva, tudo que ela comprava a partir do meu link, eu ganhava uma pequena comissão. Esse tipo de monetização funcionou muito bem no meu nicho de viagem. Muito bem, justamente por isso. É um nicho de consumo, é um nicho onde as pessoas precisam de muita ajuda, né, para organizar as viagens de forma independente, então elas buscam bastante sobre isso. Tanto é, gente, que as pessoas falam que o blog morreu, e é verdade que ele morreu, assim, daquela coisa da pessoa entrar, digitar seu endereço pra ler um texto que você escreveu, porque ela gosta do seu estilo. Isso morreu mesmo, mas para nichos onde o SEO ainda é muito forte, onde as pessoas buscam bastante sobre aquilo na internet, o blog tá vivíssimo, né? Que é o caso de que eu me lembro aqui agora, principalmente de viagens e de tecnologia. Porque quando você fazer uma compra de tecnologia que são compras caras, você vai procurar uma review, você vai procurar saber. Então, assim, são nichos que eu acho que, assim, funcionaram muito, continuam funcionando, né? Até hoje, para esse tipo de compra. Então, a primeira dica que eu dou, se você está pensando em monetizar o seu conteúdo na internet, é não se prenda a uma coisa só, uma ideia só, a uma forma de ganhar dinheiro só. Eu acho que a internet é muito dinâmica e você vai ter que testar várias coisas e ver o que funciona, fazendo ajustes e tal, mas sempre tenta variar, sabe? Não bota todos os seus peixes numa cesta só, assim, pode ser que algo dê errado de repente, as regras mudem, um programa acabe. Então, por exemplo, em afiliados, a gente era muito dependente do Booking. Imagina se o Booking chega e acaba com afiliados. A gente precisa de ter outros vários, né, pra gente não sofrer tanto com aquela queda. E aí, também, um programa de afiliados, se você só trabalha com isso, você também pode sofrer um revés em algum momento, que foi aconteceu com a gente na pandemia, né? A gente era extremamente dependente dessa compra no mercado de turismo, um mercado que simplesmente ficou 4 anos, assim, numa crise terrível, e a gente sofreu muito com isso naquele momento também. Se naquela época eu tivesse já uma variedade de formas de ganhar dinheiro de outros jeitos, né? Pode ser vendendo conteúdo exclusivo, já vou falar mais sobre isso. Talvez com o AdSense, foi justa a época que a gente tinha tirado o AdSense, nem isso tinha. A gente teria sofrido muito menos, a verdade é essa. Então, essa é uma das primeiras coisas que eu faria diferente, acho que é a principal. Esse guarda-chuva de formas de ganhar dinheiro que você vai criar pro seu projeto, ele precisa ser diversificado e também não existe uma receita, porque há várias possibilidades na internet e você, com a sua criatividade, tem certeza que você vai conseguir encontrar várias outras, que eu nem vou citar aqui. Existem várias possibilidades e cada uma delas talvez vai funcionar melhor para um nicho ou para outro. Como eu disse, afiliados funciona muito bem pro nicho de viagem, funciona muito bem pro nicho de tecnologia. Já por outro lado, se vender coisas de valor muito pequeno, né? Por exemplo, afiliados da Amazon. Vejo muito booktuber, né? Gente que trabalha com literatura, que ganha dinheiro com afiliados da Amazon vendendo livro. Porém, eu sou afiliada da Amazon, eu sei que, tipo, essas vendas pequenas, você ganha muito pouco, assim. Então, até você ter um fluxo de vendas muito alto, talvez é uma coisa que demore muito a girar. Você vai precisar de uma audiência muito grande para você ganhar algo relevante. Então, talvez aí já compense você criar um formato de conteúdo exclusivo, um clube do livro restrito para pessoas, que aí as pessoas vão te pagar para participar, para discutir com você sobre aquilo, né? Um Discord fechado, não sei, tô pensando alto aqui. Você também pode vender produtos, né? Você pode vender infoprodutos. E aí o lucro é muito mais alto em infoprodutos, porque você cria, sei lá, um e-book de R$30, é diferente de você vender um livro da Amazon de R$30, porque o e-book de R$30 o lucro vai ser todo seu, praticamente, sabe? Vai ter uma taxa lá da plataforma de venda que você escolher e o lucro vai ser todo seu.
A gente também vendeu no 360, a gente escreveu guias de viagem, alguns, e vendemos, e durante alguns anos também era um fluxo, né, de entrada de dinheiro bastante importante pra gente, assim. A gente escreveu um guia da Índia e depois um guia sobre como planejar uma viagem de volta ao mundo, assim. A gente tirou eles do ar porque eles estão meio desatualizados hoje em dia, mas durante bastante tempo eles foram relevantes. Você também pode vender serviços dependendo do seu nicho. Isso é uma coisa que funciona muito pra quem é nutricionista, personal trainer, né, a PC. Você produz conteúdo sobre isso e aí você vende aquele serviço de consultoria, né, pra montar uma ficha de academia, ou uma consultoria personalizada de alimentação. Pode vender também consultorias individuais de vários outros tipos de, né, além do serviço de você montar a ficha pra pessoa, pode vender só uma consultoria. E aí só a consultoria funciona também muito bem para outros nichos. Por exemplo, tenho vários colegas produtores de conteúdo de viagem que vendem consultorias de viagem personalizada. Tenho eu, né, nesse canal, meu objetivo é vender consultorias para as pessoas que estão começando na produção de conteúdo para poder ajudar elas. Então já é um serviço que eu tô formatando para oferecer aqui. Inclusive, se você tem interesse, pode falar comigo no formulário que eu vou deixar aqui embaixo. Também outro serviço que eu vou começar a oferecer agora, esse ano ainda, que é serviço para quem não quer produzir conteúdo, mas precisa de alguém. Quero oferecer esse serviço de mídias sociais, de planejamento estratégico de produção de conteúdo, porque eu sou formada em comunicação, além de trabalhar com isso há 15 anos, então é uma coisa que eu tenho expertise para fazer. Não sei, uma pessoa que trabalha com literatura pode oferecer uma consultoria para alguém que está escrevendo um livro, uma consultoria editorial, leitura crítica, enfim. Gente, isso aí, cada um no seu nicho vai saber os serviços, né, que está disposto e que acha que seria capaz de oferecer, mas também são coisas que eu acho muito bom, porque você não depende tanto das plataformas, depende de você e do seu conhecimento, da sua competência para fazer. Porque depender de plataformas, e aí segundo o que eu cometi na minha vida, né, de criadora de conteúdo, depender extremamente de plataformas bilionárias na internet que mudam toda hora, dependendo do interesse de um maluco aí que assumiu, né, a direção, e dependendo do interesse delas próprias, elas estão cagando pra gente, assim, elas não estão nem aí, elas vão mudar e elas podem destruir o seu negócio do dia pra noite se você for dependente delas, né? Eu não tô falando só de mudança de algoritmo, tô falando de venda de plataformas, tô mudando da chegada de coisas disruptivas que mudam toda a lógica, né, de como você trabalhava antes, que é o caso da inteligência artificial para muitos nichos. Então, assim, você oferecendo um serviço, uma consultoria, um produto seu que você criou, né, um e-book, enfim, não interessa, uma videoaula, um curso, você está um pouco se protegendo das mudanças de humor e da maré dessas plataformas bilionárias, que infelizmente nós somos os Ubers da internet, né? Eu amo meu trabalho, gente, mas eu não vou aqui romantizar. É um trabalho precarizado. Eu me vejo mesmo muito como um Uber, um iFood da internet. Eu sou uma pessoa tentando fazer o meu aqui de cada dia para uma empresa bilionária ficar mais e mais bilionária enquanto eu utilizo os serviços e as plataformas que elas me oferecem. É basicamente isso. Mas enfim, não tô aqui pra chorar. Outro dia eu faço um vídeo mais sindicalista aqui para os produtores de conteúdo univos, né? Vamos tomar os meios de produção, mas isso não é para hoje, é para um outro momento. Então, falando um pouquinho mais do que eu faria diferente até hoje. Recapitulando aqui. Primeira, diversificação desde o começo. Não aposte todas as suas fichas numa coisa só. Já pensa aí 3 ou 4 formas diferentes que você pode ganhar dinheiro com isso e vai montando esse guarda-chuva, vai se cercando dos reveses que o mundo pode te trazer, porque na hora que acontece não adianta chorar. E aí você já ter um pouquinho esse planejamento, já pensando que tipo assim, isso aqui pode acabar um dia, então também vou focar nisso aqui. Você até cria uma barreira de proteção financeira para você não ter que tomar decisões desesperadas em momentos de crise mesmo, né? Voltando aqui um pouco o que aconteceu com a gente na pandemia, né? Que a gente ficou sem os afiliados. Foi um grande baque, a primeira vez realmente que eu vi, nossa, nós cometemos um erro de planejamento lá atrás. Nós tivemos que criar aí uma plataforma de conteúdo exclusivo, nós criamos um negócio que chamava Clube dos Grandes Viajantes, que a gente tava pegando um pouco daquela vibe de lives que teve, sabe? Tipo, as pessoas estavam se reunindo muito em grupos online, então a gente criou um grupo para discutir literatura de viagem. A gente tinha encontros mensais. A gente também achou livros de viagem que estavam em domínios públicos, a gente reeditou eles e publicou eles em formato e-book com uma arte legal. Então essas pessoas que participavam desse clube de assinaturas recebiam esse e-book todos os meses. E foi muito legal, assim, foi uma coisa que fez, mas assim, quando as viagens voltaram, era trabalho demais você editar um livro por mês e fazer tudo que a gente já fazia com o blog. Então a gente teve que abandonar um pouquinho esse projeto, mas durante a pandemia foi uma coisa que ajudou a gente a atravessar esse momento, né, de maré difícil, assim, né, maré baixa mesmo, assim. Mas é isso, a gente teve que inventar uma coisa do dia pra noite. Se a gente já tivesse um trabalho sendo desenvolvido, sabe, a gente não precisaria ter se desesperado tanto. É isso que eu tô falando, assim. Você sempre pode se reinventar, independente do que aconteça
né? Sempre vai ter uma outra coisa que você pode fazer. O problema é quando você precisa fazer isso da noite pro dia funcionar, porque você perdeu tudo que funcionava aqui antes. Tudo, sabe, seu projeto desabou do dia pra noite. Eu já vi isso acontecer comigo na internet 2 vezes e é por isso que eu tô te falando. Gente, as coisas na internet mudam muito rápido, tá? A gente precisa ter isso na cabeça. Não é porque você tá no auge hoje que você vai ficar no auge pra sempre. Então a gente tem que sempre ser muito humilde para se adaptar a tudo que acontece. Essa é uma outra coisa muito importante que eu quero que você saia daqui na cabeça, tá? Eu também já passei por esse momento de tipo assim, nossa, agora vai, agora é só tocar isso aqui que vai. Não. A internet tem que estar muito atento e se atualizar, né? Tá disposto a aprender, a mudar a forma como você faz as coisas. É um outro erro muito grande que a gente cometeu no 360 foi que como a gente era muito do blog, a gente ignorou as redes sociais durante muito tempo. E aí a gente viu os blogs perderem tanta importância no cenário da internet, mesmo que a gente ainda consiga ganhar dinheiro com afiliado por causa do Google. A relevância da marca, hoje em dia, ela tá muito mais nas redes sociais, sabe? E a gente acho que comeu muita mosca de demorar muito pra fazer, demorar muito pra aceitar, né? Que a gente tinha que ter um Instagram forte, tinha que ter vídeo forte. Isso custou pra gente, eu acho que muito dinheiro e muita projeção também no cenário digital. Uma outra coisa que eu também aprendi a duras penas e eu tô contando pra vocês aqui da minha experiência, pra vocês não cometerem os mesmos erros. Outro erro que eu cometi, precificação e negociação. No início a gente tem muito medo de cobrar pelo que a gente tá fazendo, né? A gente às vezes fica com medo de dar um preço e a pessoa que tá te oferecendo aquele publi, aquela ação sumir, né, da vista porque você cobrou caro e você não vai conseguir fechar aquilo e você precisa daquele dinheiro. Mas eu acho que a longo prazo compensa muito mais você cobrar o que vale realmente. Porque senão você acaba fazendo uns publi meia boca, que você não tá muito afim de fazer também. Você vai jogando o seu preço pra baixo. Se você não valorizar seu trabalho, ninguém vai, entendeu? Então, assim, eu sei que é difícil essa coisa de precificação, principalmente no início, a gente não sabe quanto vale. Então, vale a pena também você trocar uma ideia com pessoas do seu nicho, falar abertamente sobre isso, porque a gente querer fazer segredo sobre isso significa que muita gente vai estar jogando o mercado pra baixo, sabe? Se ninguém fala o quanto ganha, ninguém tem noção de quanto vale o seu trabalho, ficar naquela insegurança ali de cobrar muito, você vai cobrar pouco e você vai jogar o valor do trabalho não só seu, mas de todo o mercado no qual você atua para baixo. Então eu acho muito nocivo. Dentro do nicho de viagem, a gente tem uma associação, chama Associação Brasileira de Blogs de Viagem. Eu já fui presidente dela, né? E a gente justamente trabalha desde lá atrás, desde o início dos blogs, para profissionalizar esse mercado. Então a gente nunca falou assim, cobra isso, cobra tanto, mas a gente tem eventos, tem questões de capacitação e tal, que a gente acaba trocando ideia informalmente ali na hora do networking, e aí a gente consegue saber mais ou menos um pouquinho de quanto tá valendo o mercado. E eu acho que todos os nichos deveriam se unir dessa forma, ter eventos, né? Botar as pessoas cara a cara pra conversar. Muitas coisas a gente descobre que um tá fazendo, que você não tava, assim. Trocar essa ideia é sempre muito útil, porque o trabalho do produtor de conteúdo ele é muitas vezes muito solitário. A gente trabalha, você e a câmera, você e seu computador na sua casa. Então você ter essa troca presencial acaba construindo muito e você acaba conseguindo se posicionar naquele universo, entendeu? E isso eu acho muito bom até pra você entender o seu valor, entender o valor do trabalho que você faz. E por fim, uma coisa que eu já faço agora com muita consistência e muita organização, mas eu não fazia isso no início, tá? Assim, na verdade, quando a gente começou o blog, a gente escreveu sobre o que a gente queria e depois a gente criou uma estratégia de conteúdo de longo prazo que funcionou muito bem, mas aí as coisas pararam de funcionar e a gente não reviu essa estratégia. Eu agora crio estratégia de longo prazo e vou revisando ela semanalmente, mensalmente. Toda vez eu pego aquilo e vejo o que tá funcionando. E isso ajuda muito, gente, a gente não cair, ficar refém de tendências passageiras, sabe? Porque hoje em dia com essa coisa das trends, desde lá atrás eu não lembro, bom ser velha na internet é isso, né? A gente viveu cada fase da internet, tinha aquela coisa de fazer listas, sabe? Que os sites publicavam lista pra viralizar no Facebook, não era a lista do BuzzFeed, assim, era o que tava em alta. A gente saiu criando um monte de lista pro BuzzFeed, e a gente ficou com um monte de texto, nada a ver no site hoje em dia, a gente tá tendo que apagar todos eles. Assim, era uma tendência passageira que sequer rendia muita grana pra gente, porque esse tipo de conteúdo não converte, né? Tudo bem que essa era uma época que a gente tinha ads ainda, então as views em um post contavam muito, mas hoje em dia a gente acha que é melhor a gente investir numa audiência mais qualificada, uma audiência disposta a fazer uma compra ali com a gente do que realmente ficar produzindo trendzinhas aí que, sabe, nem tem muito a ver, assim, não são coisas que você se orgulha de ter feito depois. Então você ter muito claro o que você quer falar com o seu conteúdo, qual a mensagem você quer passar, qual a linguagem que você utiliza, porque tem hora que eu faço trend no meu TikTok atualmente, porque eu acho que aquela trend conversa
com a linguagem que eu utilizo, né? Com a imagem, a marca que eu quero construir online. Se não conversa, eu deixo passar, porque eu não preciso embarcar em todas elas, porque eu tenho claro quem eu quero ser na internet, a mensagem que eu quero passar, a imagem que eu quero construir na cabeça das pessoas que me seguem. E eu só faço quando eu realmente acho que isso vai ser relevante para, né, a construção geral dessa imagem. Bom, é isso. Para finalizar, eu quero dar algumas dicas para você que vai começar a produzir conteúdo agora, como começar a ganhar dinheiro com isso. Talvez, se não logo de cara, gente, porque assim, a pior mentira que te conta na internet é que você vai estar ficando rico com conteúdo online em um mês. É um processo, é tipo, sabe, um trabalho de formiguinha, um grãozinho de cada vez você vai juntando. É pra pensar em longo prazo, sim, não é pra pensar disso tá dando super certo amanhã, porque é um trabalho que tem sido construído. Então você tem que se ver fazendo isso daqui a 5, daqui a 10 anos, e não, tipo, daqui nos próximos 6 meses. Talvez você já não vai estar mais fazendo? Não. Então não é pra você. Então, assim, primeiro, foque em construir sua estratégia, né, sua mensagem, seus objetivos com aquilo, foque em ter isso bem claro pra você e em construir uma comunidade. Construir uma comunidade tem que ser o seu maior objetivo a ser alcançado, assim, antes mesmo de ganhar dinheiro, porque aí o dinheiro vem por consequência, sabe? Mas você precisa de ter em volta de você uma comunidade de pessoas que se importam com o que você tá falando, que gostam de você, que gostam do que você tá falando, como se elas quisessem ser seus amigos na internet, sabe? Pessoas que comentam, pessoas que veem, pessoas que compartilham, isso é muito importante, porque elas vão ser a base do seu negócio. Enquanto você está focado em construir essa audiência, já começa a se planejar no quesito da monetização. Mesmo que isso vai demorar alguns meses para realmente te dar um resultado concreto, te dar um retorno desse investimento, você já precisa começar a pensar, beleza, eu falo sobre isso com essas pessoas, com esse público, e eu vou ganhar dinheiro com isso, fazendo isso. Porque se você não se profissionaliza, não busca uma forma de monetizar, não pensa em como isso vai te trazer um retorno financeiro mesmo, tá, gente? Porque traz outros tipos de retorno também, emocionais e tal, mas o que paga boleto no fim do mês e o que faz a gente continuar fazendo realmente é o dinheiro. Assim, se isso não te dá um retorno financeiro, muito provavelmente você não vai levar isso adiante, porque você tem milhões de coisas pra fazer. Você tem um trabalho full time, aí você tem criança em casa pra cuidar, você tem se divertir com seus amigos, você tem rolê. Então, tipo assim, você não tem muito claro isso pra você, provavelmente você vai largar de lado. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Então, sim, já começa a se planejar no sentido de como conseguir o dinheiro, como você vai fazer para monetizar aqueles conteúdos e vai implementando, né, esse plano, esse planejamento, né, de monetização conforme foi sendo possível dentro do seu projeto. Faça um benchmark, né? Vê o que outras pessoas do seu nicho estão fazendo para ganhar dinheiro com aquilo. Vê o que funciona, o que não funciona, as estratégias que elas usam. E aí você vai conseguir ter algumas ideias e aplicar no seu próprio negócio. Não tenha medo de copiar o que já funcionou com outras pessoas, sabe? Ninguém vai apontar o dedo para você e falar assim, você não pode copiar o conteúdo da pessoa. Mas copiar elementos de estratégia, o que já funcionou, porque você não precisa inventar a roda de novo, né? Já tem muita gente fazendo e você pode fazer o que já comprovadamente funciona. Se você ficar tentando inventar a roda toda vez, você vai se estressar, você vai perder muito tempo fazendo coisas que não vão dar certo. Então, assim, claro, eu acho que sempre existe um espaço para experimentação. Se você tiver uma ideia, você pode tirar isso do papel, mas no início, para a coisa funcionar mais rápido, eu te recomendo fazer estratégias que já comprovadamente funcionam no seu nicho, tá? No blog de viagem foi isso. A gente pegou lá e viu o que as pessoas que estão ganhando dinheiro com isso estão fazendo. Elas estão fazendo isso. A gente começou a aplicar aquilo no nosso blog e as coisas começaram a dar certo pra gente, entendeu? Seguindo esses passos, você vai chegar aqui. A gente seguiu e a gente chegou. Então, assim, depois a gente foi experimentar com outras coisas, né? Até esqueci de falar aqui, mas a gente chegou a vender pacote de viagem. Então, a gente fez um grupo experimental pra Portugal, que foi muito legal, mas aí logo depois da pandemia a gente largou essa ideia pra lá. Mas enfim, é isso. A gente foi experimentando, testando outros formatos. Mas o primeiro a gente fez o arroz com feijão, entendeu? E na hora que a gente tinha uma estabilidade financeira com aquilo, a gente partiu para outras coisas. Outra dica, não se deslumbre quando começarem a surgir as primeiras propostas, né? Não aceite qualquer proposta só porque ela chegou ali no seu e-mail. Escolha parceiros que você se identifica, que tenham a ver com você, que você confia no serviço principalmente, porque a pior coisa é tudo que a gente tem na internet é a nossa credibilidade. Se você proposta isso para empresas que você não sabe se vão dar certo, eu vou dar um exemplo aqui. A gente errou nisso já, tá?
Por isso que eu tô falando, o que eu faria diferente? A gente fez assim e eu tô te falando, não faça, porque deu errado. Que a gente recebeu uma proposta pra gente divulgar os pacotes da Onda das 3 Milhas. E a gente viu pessoas viajando, né, com aquele pacote lá promocional da pandemia com as 3 Milhas. Era um momento complicado financeiramente. A gente, mesmo tendo algumas questões, a gente divulgou, o que deu aqui muita gente comprou e acabou não conseguindo viajar. As pessoas estão até hoje na justiça para conseguir reembolso. Então isso é uma coisa que eu não faço mais. Eu só trabalho com empresas que eu realmente confio e você tem a oportunidade de não passar pelo mesmo erro que eu já cometi com a minha audiência. Então, escuta o que eu tô falando. E além de você diversificar os fluxos de monetização, pense também além das redes sociais e diversifique a sua presença digital. O que eu quero dizer com isso? Ah, eu vou criar um Instagram. Tá, beleza, cria um Instagram, mas aí cria também um canal aqui no YouTube, cria uma conta no TikTok, que há inclusive formatos muito parecidos, não são as mesmas coisas que funcionam nos dois. Mas para começar, para você sentir a plataforma, você pode sim replicar um no outro, ver o que funciona em um no seu nicho ou não. Cria uma newsletter, cria um site, né, um blog. Não precisa criar todos também, mas eu recomendo muito, né, tanto no quesito monetização como no quesito presença online, de você estar presente em mais de um lugar, porque é aquela coisa, as coisas mudam muito rápido. E quanto mais fichas você depositar numa coisa só, maior o risco que você está correndo. Por fim, ganhar dinheiro com a produção de conteúdo online é muito factível, é muito real. Eu tô aqui prova viva pra provar. Eu nunca fui uma Virgínia da vida, sabe? Eu sempre tive redes sociais, contas médias, assim, medianas, e eu vivo disso há 15 anos. E vivo bem, assim, pra falar a verdade. Com seus altos e baixos, mas tô aqui ainda, né? Pagando meus boletos. Porém, pra isso, você precisa de estratégia, planejamento e pensar como se estivesse numa maratona. Isso aqui não são 100 metros rasos, é uma maratona, é um negócio de longo prazo, é um negócio que talvez demore meses, algumas vezes até anos, pra realmente você ter um fluxo ali legal de grana caindo na sua conta, sabe? Uma estabilidade pra lidar com aquilo. E óbvio, estabilidade na internet dura até a página 2, né? Uma hora está estável e daqui a pouco você tem que se reinventar. Então, assim, tem que ter fôlego, né, pra encarar isso. Mas você pode sim, você tem toda a condição de criar um negócio sustentável que vai bancar o seu estilo de vida. Então me conta aqui nos comentários se você já monetiza o seu conteúdo e o que tá sendo mais difícil pra você nesse processo. E se você assistiu até aqui, mais uma vez eu te peço pra você curtir, compartilhar esse vídeo com alguém, me dá uma forcinha aí no início desse canal, né, me seguir aqui pra não perder mais nada. Eu vejo vocês na próxima e até lá!